Muitas pessoas chegam para mim, e outro exemplo que eu queria dar é com quem Caim se casou. As pessoas falam, olha só a Bíblia diz que Caim casou, só tinha Adão e Eva, nasceu Caim, daí nasceu Abel e Caim. Abel foi um cara muito legal, Caim não gostou dele, matou o irmão, daí ficou só Caim. Pronto, agora nós temos só Caim, ótimo. E aí, o que a gente faz com Caim? Com quem casou Caim? As pessoas não perguntam com quem casou Sete, né? Porque a Bíblia nos diz que depois que Caim matou Abel, nasceu Sete, foi um outro irmão, não que nasceram Sete, Sete era o nome dele. Então, muito interessante, nasceu Sete, e agora? Com quem Sete casou? Bom, vamos olhar um pouquinho, deixa-me tratar a questão do Caim. Diz assim, que Caim afastou-se da presença do Senhor e foi morar lá na terra de Nod, a leste do Éden. Então as pessoas já pensam o seguinte, tá vendo? É porque tinha um outro pessoal lá que Deus criou também, lá na terra de Nod. Não, Deus só criou Adão e Eva. Mas quem é esse pessoal lá em Nod? Bom, peraí, vejamos um pouquinho. Se você voltar para o capítulo 2 de Gênesis, e aí nós estávamos no capítulo 4, o capítulo 2 diz o seguinte, no Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Peraí. Se você lê o texto, você deve ficar preocupado, porque afinal de contas a Síria estava dentro do jardim do Éden. Esse é o que o texto diz. Fala, não, mas só tinha Adão e Eva. Exato, entendam o que está acontecendo. Moisés, quem escreveu esse livro, ele estava dando referenciais geográficos da sua época, da época de Moisés, para explicar para os seus leitores aonde certas coisas haviam acontecido no passado. Os nomes que Moisés está usando eram conhecidos da época dele. Não havia Cuxi, não haviam os assírios, como também não havia a terra de Nod, ou seja, Nod ainda não havia existido. Mas Moisés está dizendo para que lado Caim foi. Bom, mas eu não respondi ainda com quem Caim casou, né? A Bíblia nos diz que Caim afastou-se da presença do Senhor, foi lá para a terra de Nod, e lá ele teve relações com sua mulher e ela engravidou. Obviamente não foi psicológico. Porque a Bíblia nos diz que Abraão tinha 130 anos de idade, quando ele gerou um filho à sua imagem e semelhança, deu a ele o nome de Sete. Antes disso já tinham nascidos Caim e Abel. E a Bíblia nos diz que depois que Sete nasceu, Adão ainda teve outros filhos e filhas. Ou seja, Adão e Eva possuíam o mesmo material genético, com as exceções que eu já mencionei para vocês. Material genético perfeito, tudo certinho. Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel, só ficou Caim. Depois nasceu Sete. E depois que nasceu Sete, ainda nasceram outros filhos e filhas. Com quem casou Sete? Com uma das suas irmãs. Com quem casou Caim? Com uma das suas irmãs ou sobrinhas. Você fala, mas não, é consanguíneo. Material genético perfeito. Não, mas Deus proibiu o casamento de irmãos, a partir de Levíticos capítulo 18. Estuda a Bíblia. Abraão casou com Sara. Sara era meia-irmã de Abraão. Quando Abraão foi lá para Faraó e falou, essa aqui é minha irmã, ele não estava mentindo, é que ele omitiu. Ele não disse que era esposa. Que era irmã, era também, era meia irmã, mas era esposa dele. Muito interessante, porque quando nós estudamos todas essas questões, nós vemos o quanto que a Bíblia dá de informação para a gente não ter dúvida a respeito disso.